Olá, classe dos adultos da Igreja da Vila. Nós estamos estudando aí todos os domingos, são 7 domingos, esse livro aqui chamado Deuses Falsos. Nós estamos na quarta aula, no quarto capítulo desse livro, tá? E eu vou estar fazendo essa aula com vocês. Vamos lá. A gente tem falado sobre o ser humano e a necessidade que o ser humano tem de ter um Deus, de ter Deus na sua vida, né? E se não é o nosso Deus bíblico, o Deus Elohim, o Deus Jeová Jiré, o Deus criador do céu e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, se não for esse Deus, a gente vai procurar outros deuses. E mesmo você que se converteu, que entregou sua vida para Jesus, você também pode começar a criar deuses na sua vida, né? Começar a criar ídolos na sua vida que podem tomar conta da sua vida, né? Então, primeiro capítulo a gente viu a questão de Abraão, né? Como que Abraão saiu ali, o seu pai era um fabricante de deuses, né? De estátuas, e ele saiu de lá seguindo um Deus vivo na vida dele para ter, e ele foi o pai da fé, então, né? Então ele exercitou a fé. No segundo a gente viu Jacó, no terceiro a gente viu Zaqueu, e hoje a gente vai ver um exemplo de Eliseu e Naamã, né? Mas vamos dar um prosseguimento aqui para esse capítulo, que esse capítulo se chama A Sedução do Sucesso. A Sedução do Sucesso. Então o que acontece é que muitas vezes na nossa carreira de sucesso, nós acabamos muitas vezes colocando o nosso trabalho, aquilo que a gente faz bem, como um Deus na sua vida, né? Se você olhar para essa questão do sucesso, né, e realmente, talvez você fale, não, isso então não é comigo porque eu nunca tive muito sucesso, nunca fui muito popular, nunca fui assim o cara que tirou o primeiro lugar da escola, não, né? Mas eu queria que você entendesse o quanto isso tem a ver com a sua vida, né? Qual é o problema, então, da sedução do sucesso, né? Primeiro, a gente tem o problema de ter a carreira bem sucedida. A gente quer ter uma carreira bem sucedida, né? Nós queremos ser bom naquilo que a gente faz. Nós queremos nos sentir realizados, na verdade. Todo mundo quer se sentir realizado, todo mundo quer se sentir reconhecido, né? E não precisa ser o cristão famosão, mas a gente quer ser um bom cristão, alguém que realmente faz alguma diferença. O senso de utilidade que a gente tem, de querer ser útil, né? E também o problema, qual que é o problema, né? O cristão não é para ser humilde, né? Será que nós sabemos o que é ser humilde? Quando a gente vai procurar um profissional, né, na área médica ou na consultoria legal ou, sabe, uma empresa, uma consultoria de empresa, quem que você vai procurar, né? Geralmente quando a gente procura alguém, a gente procura olhando assim para as referências, olhando para quem é o melhor, olhando para os recursos que essa pessoa tem. Então é importante, eu vejo assim que nós mesmos somos condicionados a procurar o melhor nas pessoas, a pessoa de sucesso, né? Então quando você tem, por exemplo, você tem um problema no seu estômago, você precisa fazer uma cirurgia no seu estômago, você vai procurar quem, né? Qualquer um, você vai procurar uma pessoa que acabou de se formar, ou você prefere fazer essa cirurgia com alguém que é de renome, alguém de... Então a gente vive, na verdade, a gente vive nesse meio de busca por um sucesso, né? De busca por não ser medíocre, né? Então, assim, um exemplo que o livro dá, bem no começo, é o exemplo da Madonna, né? A Madonna, ela é uma das cantoras populares mais famosas do mundo, né? Ela foi uma lenda pop, né? E olha só o que a Madonna diz. Ela diz assim: tenho uma vontade intensa e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Ou seja, ela não queria ser inútil, ela não queria ser inadequada, ela não queria ser alguém que não faz nada, não produz nada. Aí ela diz assim: a minha motivação na vida vem deste medo horroroso de ser medíocre, né? Então nós temos esse medo de ser medíocre, nós queremos ser acima da média. Todas as pessoas
tenho essa vontade de ser acima da mente, porque embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Então ela vivia nessa tensão, né? Nessa tensão de um medo, de um medo de ser medíocre, de ser qualquer um, né? E ela lutava contra isso, ou seja, ela buscava a identidade dela no sucesso, e o sucesso então era um Deus na vida dela, porque ela se sentia, ela só se sentia alguém se ela tivesse sucesso na vida dela, né? Então esse é um problema, o problema do sucesso é esse, é quando você não se contenta em ser quem você gostaria de, quem Deus gostaria que você fosse, mas você não, você quer ser algo que impacta a sociedade, você quer ser um sucesso, né? E essa é a idolatria do sucesso, né? E nessa idolatria do sucesso, a gente vê que as pessoas elas encontram a identidade dela em quem, né? Em quem elas gostariam de ser. Então tem um filme muito antigo chamado Carruagens de Fogo, né? Onde esse atleta, né? Ele era um atleta com índices olímpicos, né? Mas ele se tornou um missionário, né? E ele diz o seguinte: levantarei os olhos e olharei para a pista de 1,5 metros de largura com 10 solitários segundos para justificar a minha existência. Ou seja, será que é essa corrida, é essa medalha que eu vou ganhar que me faz entender quem eu realmente sou e qual é o meu lugar nesse mundo? Então vocês entendem que a idolatria do sucesso ela traz para nós uma percepção de que nós somos deuses, né? Que em nós está a nossa segurança, né? Porque a idolatria do sucesso, ela traz ela tenta fazer a gente pensar que a nossa segurança e o nosso valor se baseiam na própria sabedoria, na própria força e desempenho. Eu vou até trazer um parênteses aqui, né? Que existe uma tensão um pouco grande entre a psicologia e o aconselhamento bíblico, né? Porque geralmente a psicologia ela tenta buscar uma força interior de dentro de cada um de nós para resolver os problemas. Só que o aconselhamento bíblico não, o aconselhamento tenta encontrar fora de nós uma força, uma sabedoria que vai gerar uma melhora de desempenho, vai melhorar a minha vida, né? Então eu acho importante a gente entender que o sucesso pode sim fazer de nós mesmos o nosso próprio Deus, né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa bem, né? Quando a gente faz alguma coisa bem, a gente se apoia naquilo ali, a gente cria um certo orgulho e a nossa identidade está naquilo que a gente faz. E é um perigo quando nós criamos a nossa identidade naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente é. Porque o que a gente faz sempre vai ter alguém melhor que a gente. E o que a gente faz vai ter um momento que a gente não vai conseguir fazer mais, né? Pensa nesses jogadores de futebol, né? Nesses atletas super atletas. Uma hora eles não vão conseguir jogar igual eles jogavam antes. E aí vem a frustração. A gente vai ver isso daqui a pouco com uma tenista. Mas a idolatria do sucesso também tem a ver com as nossas pequenas realizações, né? Na nossa realização, ela não consegue responder quem eu sou. As nossas realizações não conseguem responder qual é o meu verdadeiro valor. As minhas realizações não conseguem responder como que eu enfrento a morte. Você entende, pessoal? Muitos jovens e jovens assim saindo do ensino médio para a universidade, eles acreditam assim que a minha realização de entrar na faculdade vai determinar quem eu sou, né? Ou você, uma pessoa que está buscando um campo de trabalho e você quer encontrar um emprego que é o emprego dos seus sonhos, e aí você consegue encontrar você consegue ser efetivado nesse trabalho, essa realização não te responde quem você é, essa realização não te responde o seu verdadeiro valor, essa realização não te ajuda a enfrentar a morte. Você entende? Então, assim, a gente percebe que as nossas realizações não conseguem responder. As nossas realizações nos dão uma falsa sensação
de segurança. Interessante você pensar isso, né? Às vezes você pensa que não, eu só vou ser feliz se eu casar, só vou ser feliz se eu conseguir esse emprego, eu só vou ser feliz se eu entrar nessa faculdade. E aí você entra, mas você pensa que aquilo vai trazer segurança, mas não vai. Então a idolatria do sucesso, ela traz uma falsa sensação de segurança, né? A deificação, ou seja, você torna um Deus essa sua realização e essa expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. Você percebe? Nós tiramos Deus do lugar onde ele deveria estar e nós colocamos quem ali? As nossas realizações, nós colocamos ali os nossos feitos, né? O meu trabalho, o meu salário, a minha dedicação, né? E essa reação às dificuldades da vida, né? A gente começa a ter essa tensão. Pobres marginalizados versus pessoas bem-sucedidas, né? Então, esse sucesso que nós temos, pessoas bem-sucedidas, elas nos trazem uma falsa sensação de segurança, né? Então, a idolatria do sucesso também, ela começa a fazer em nós uma distorção da nossa visão de nós mesmos, né? Então, é, então, assim, essa visão exagerada das nossas habilidades, aquilo que a gente faz bem, acaba tomando proporções onde nós nos apoiamos naquilo que a gente faz e isso distorce quem a gente é. Por quê? Por exemplo, se você cozinha bem, né, e todo mundo elogia que você cozinha bem, então a gente acaba se apoiando nesse fazer e assim, e o dia que você cozinha mal? E o dia que aquele soufflé de chuchu não dá certo, né? O que acontece? Você entra numa situação de degradação pessoal porque você não conseguiu superar as expectativas que você criou de você mesmo, né? Então, assim, muitas vezes no trabalho, ou até digo assim para vocês como pastor, né? Eu fico pensando assim, nossa, eu sou bem sucedido, mas será que eu me apoio nisso? Será que isso a minha identidade está nisso ou não, né? E eu sempre penso assim, eu preciso olhar para Deus e eu preciso de encontrar sempre a minha identidade em Deus e não naquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço sempre vai ter alguém melhor que eu, né? Então eu penso assim que eu preciso encontrar a minha identidade naquilo que eu sou, aquilo que Deus fala de mim, do que eu sou, né? Essa idolatria do sucesso também, ela gera essa autoconfiança. Nós achamos que não conseguimos manter a nossa autoconfiança na vida a menos que permaneçamos no auge, né? Então, assim, estar no auge faz com que essa autoconfiança gere a minha identidade, né? Eu preciso ter essa autoconfiança, né? Será que nós não podemos ter a nossa confiança em Deus, né? A gente olha muito para o eu dentro de mim mesmo, né? E eu acho que a psicologia ela faz muito isso. Ela tenta encontrar minha autoconfiança dentro de mim mesmo. E o cristianismo muitas vezes é o contrário. Eu tento encontrar minha autoconfiança não em mim, mas a minha autoconfiança em Deus, que é o Senhor que criou os céus e a terra, né? Então existiu uma jogadora de tênis, eu conheci ela no sentido de assistir o jogo dela na televisão, né? Chamada Chris Evert. E essa Chris Evert, ela dizia o seguinte: vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso para ter a minha identidade. Então, a nossa identidade não pode ser baseada naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente tem, mas a nossa identidade precisa ser encontrada naquilo que nós somos, naquilo que Deus fala que nós somos. Porque, assim, é fatal, é fato de que nós não somos perfeitos e que uma hora a gente vai falhar. Então, se você basear a sua vida nos seus feitos,
você vai se frustrar várias vezes. Mas se você basear a sua vida em Cristo e em Deus, a nossa frustração nunca vai ser tão grande a ponto de ser um abismo onde pode me matar. Né? Então eu penso que nós precisamos nos apoiar naquilo que Deus fala de nós e não naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós temos. Né? Então, uma coisa que o livro traz para a gente também é a ideia dessa cultura da competição. Eu gosto de dizer que a competição é o vírus que mata o corpo de Cristo. Né? É o vírus que mata o corpo de Cristo. Né? Não basta ser um bom cidadão, não basta ser um bom pai, não basta ser uma boa mãe, não basta ser um bom profissional. Você precisa vencer, estar no topo e mostrar que é um dos melhores. Né? Então eu penso assim, né? Um dia eu estava com as minhas filhas eram bem pequenas, e aí a minha filha aprendeu a escrever e aprendeu que no Google ela faz pesquisa é, e ela põe lá alguma coisa e o Google acha coisas desse nome. E aí a minha filha, então, ela colocou, assim, Joel Hayashi no Google, né? E aí começou a aparecer um monte de vídeo, né, de algumas pregações minhas, tá? Aí a minha filha olhou para outra e falou assim, nossa, o papai tá no Google. O papai tá no Google, né? Então elas achavam que o papai era, assim, uma estrela, né? E eu pensei assim mesmo, nossa, cara, será que eu sou uma estrela mesmo, né? Até que uma hora no computador apareceu uma tela assim do YouTube, né? A minha imagem da minha pregação, e embaixo tinha a mesma pregação, uma outra pregação do meu primo Teófilo, né? Só que as minhas filhas não entendem. Debaixo estava escrito assim, visualizações. E na minha pregação tinha 70 visualizações. E no do meu primo tinha 70 mil visualizações. Né? Então, assim, o que adianta você aparecer no YouTube sendo que ninguém te assiste, né? E eu não expliquei para elas, né? Aliás, eu expliquei para elas, mas elas não entenderam, elas eram muito pequenas. Para elas, o vislumbre foi: o meu pai está no Google, né? Mas a ideia que eu penso, né, é, é que aquilo poderia ter me frustrado de uma maneira muito negativa. Você entende? Eu falo, nossa, meu, que medíocre, né? Eu só tenho 70 visualizações, meu primo tem 70 mil, né? Ele tem 500 mil seguidores, né? 1 milhão de seguidores, e eu não tenho muitos seguidores, né? Então eu penso, né, que isso poderia ser um problema muito grande e dentro de mim, e muitas vezes nós somos assim, né? Nós criamos competição dentro da igreja. Ah, quem é o melhor? Quem canta melhor? Quem toca melhor? Quem é o melhor na recepção? Qual dos pastores é o melhor? Qual dos professores, qual dominical é o melhor? E a gente fica nessa cabeça e a gente não deveria entrar nessa cultura da competição, né? Eu acho que competição serve para brincar, né? Serve para você vai jogar algum esporte, assim, você compete lá, mas dentro da igreja nós não deveríamos viver essa cultura da competição para que a gente não fique se comparando um com o outro, porque cada um é cada um, dependendo das qualidades que Deus dá para a gente. Né? Então, essa cultura da competição ela não é muito saudável nessas horas. Né? E aí, o texto do capítulo 4, ele traz um texto bíblico para a gente fazer uma análise, né? E a análise ela fica aqui nesse título, O Defunto Bem-Sucedido. E se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Né? E por que ele era um defunto bem-sucedido? Né? Porque ele era um comandante do exército muito bom, ele era do exército da Síria, muito respeitado, muito honrado pelo rei da Síria. E olha só que interessante, né? Por meio dele, o Senhor nosso Deus, dera vitória à Síria. E a Síria era inimigo do povo de Israel, vamos dizer assim, né? A gente vai ver daqui a pouco que até o rei de Israel fica chateado com uma carta que é enviada para ele, para que o profeta de Israel cure o comandante do exército Naamã, né? Então, mas eu vejo que, olha só, o Senhor dava vitória para a Síria,
né? Então, isso aqui é uma prova de que o nosso Deus, ele não é um Deus só de Israel, ele é um Deus de todos os povos, mas que ele escolheu Israel para ser um exemplo, luz para as nações, para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, né? Então, assim, esse guerreiro, esse comandante do exército, ele pegou uma doença incurável. Na época, a lepra era uma doença incurável. A lepra era mais do que uma doença, era considerada uma maldição. As pessoas com lepra, para não passar para os outros, elas eram banidas para o deserto ou para um lugar onde só tinha leprosos, porque eles não podiam se misturar com os outros para que eles não amaldiçoassem outras pessoas. E eu vejo aqui que dentro desse contexto do Naaman, né, existe aqui sucesso, dinheiro e poder contra uma alienação social. O sucesso não consegue estragar a satisfação que procuramos, né? Não consegue entregar essa satisfação que nós procuramos, né? Então é muito é uma armadilha muito grande, né? A gente pensar que o dinheiro, o poder e o sucesso podem resolver as nossas vidas, né? E nessa história a gente vê que uma escrava muito simples, né? Ela deu uma sugestão que se tornou a solução do problema. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Olha só que interessante, né? Naamã, pomposo, vitorioso, um homem de sucesso, um homem popular, uma das pessoas mais importantes do reino, né? Grande guerreiro do exército, tantas coisas que ele faz que foram colocadas como a identidade dele, mas no fundo, esse Naamã, a identidade dele estava nas coisas que ele fazia. E olha só que contraste com essa menina, né? A menina é uma escrava, naquela época as mulheres eram marginalizadas, e as crianças eram marginalizadas, então ela era uma menina, uma mulher, uma escrava, né? E essa menina, mulher escrava, marginalizada nessa época, ela tinha a sua identidade não naquilo que ela fazia, mas ela tinha a sua identidade em quem ela era em Deus, em Deus. E é por isso que ela, com essa voz de autoridade, mesmo falando com alguém que tem uma autoridade suprema na sociedade, ela diz: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria a lepra, né? E aí então o Naamã, ele se apoia nessa frase, se apoia nessa verdade que ele nem sabe se é real, mas para quem já tentou de tudo, né, que custa ir procurar esse profeta, né? E o rei da Síria respondeu, versículos 5 e 6: vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando meu oficial Naamã para que cures da lepra, né? Então, de uma certa maneira, a pergunta é: será que dá para comprar uma cura? Será que dá para ordenar uma cura, né? Será que é possível você manipular a Deus para conseguir aquilo que você quer, né? Então, assim, versículo 7 diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Você vê que as nações, elas eram inimigas, né? Mas por conta de achar uma possível solução no reinado de Israel, o rei da Síria manda o seu queridinho, né, Naamã, com dotes, com presentes, com oferendas para que o Naamã seja curado dessa doença. Versículo 9 e 10 diz que então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. E o Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, isso, sua pele será restaurada e você ficará
purificado. Muito interessante que esse Eliseu, né, o profeta, ele nem saiu da casa dele para falar com Naamã. Ele mandou o mensageiro dizer essas palavras, né? É interessante, né, que o Eliseu ele não tinha nada a ganhar e nada a perder com isso. Ele só tinha o coração em fazer a vontade de Deus. O coração de Eliseu não era para ficar famoso, não era para ter sucesso, né? Eu acho que se o Eliseu quisesse ter sucesso, ele sairia lá, ele colocaria um tapete vermelho para a chegada do Naamã, ele soltaria fogos, porque o comandante do exército da Síria está vindo pedir um favor para ele, né? Então ele poderia usar essa situação para ganhar algo, mas não, Eliseu nem apareceu, né? E a gente vê no versículo 11 e 12, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. A gente vê que os olhos humanos, né, e o orgulho, né, do ser humano é algo que a gente se apoia nesse orgulho, né? E o físico, muitas vezes, ele é diferente do espiritual, né? E aqui a gente vê que o Naamã ficou furioso. Como assim? O cara me, 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 me desprezou, né? Poxa, eu sou o comandante do exército da Síria e o cara nem quis olhar para minha cara, nem olhou para mim, né? Então foi isso que aconteceu. Então, a gente vê aqui dentro desse capítulo que a cura do Naamã ela veio pela humildade e a obediência. E é graças a Deus pelos servos, né? Os servos são humildes porque os servos, se eles não obedecem, eles não vivem, né? Eles não ganham o seu salário. Então, os seus servos disseram: meu pai, se o profeta ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e a sua pele tornou-se como uma pele de criança, né? Então é interessante a gente entender aqui, né, que é, existe uma questão de expectativa e realidade dentro dessa história, né? O Naamã tinha uma expectativa, mas ele enfrentou uma realidade, né? E eu vejo assim que a nossa vida está sempre batendo nessa questão. Eu tenho uma expectativa de alguma coisa, mas a realidade é outra, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre essas expectativas e realidade. Então, se você olhar para essa história, a gente vê que a expectativa é que o poder e o dinheiro compram qualquer coisa. Nossa expectativa é essa. Poxa, eu tenho dinheiro, então eu posso comprar qualquer coisa. Os deuses pagãos, eles podem ser controlados nesse sentido, né? Eu pago, eu me sacrifico para eu ganhar alguma coisa. Os deuses falsos, eles são deuses domesticados. São deuses que fazem aquilo que eu quero, né? E os deuses falsos são deuses devedores. Por quê? Porque se você se sacrificou, porque se você pagou, você merece ganhar essas coisas. Mas a realidade, pessoal, quando a gente olha para essa história e olha para a idolatria do sucesso, a gente percebe que Deus de Israel não se deixa controlar. Não pode ser comprado e nem apaziguado. Nosso Deus é um Deus indomável. Você não amarra uma coleira em Deus para ele fazer exatamente o que ele quer, porque o nosso Deus, ele é soberano e ele é o Deus da graça. Porque mesmo você não merecendo, mesmo você não alcançando as expectativas dele, ele continua te dando graça, né? É interessante você pensar que Deus, ele nos salvou ainda nós sendo nós pecadores, inimigos de Deus. Ele nos salvou, né? Ele nos escolheu, ele nos abençoou, ele enviou seu filho para morrer por nós, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não existia uma condição
né? De, eu vou mandar meu filho para morrer, mas você tem que entregar a sua vida para mim. Não, não existia uma condição. Foi um amor incondicional de Deus que fez com que ele nos salvasse. E é importante você entender isso, né? Que Deus não se deixa controlar. Algumas pessoas fazem jejum pensando assim, eu vou fazer um jejum, vou fazer um sacrifício de não comer isso durante 40 dias, de não beber isso durante 40 dias, de não fazer isso durante 40 dias. E aí esse sacrifício, a gente acha assim, que esse sacrifício vai ser, então, a nossa... o sacrifício vai ser recompensado em Deus me dar aquilo que eu quero, né? E eu penso, nessa semana eu estava pensando muito sobre o jejum, e eu penso que o jejum, ele não é um sacrifício para a gente ganhar alguma coisa. Nada do que a gente faça nesse mundo vai fazer nós merecedores da graça de Deus. Então não dá para controlar Deus, né? O nosso Deus, ele é indomável, né? Deus é Deus. Romanos 9,15 diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou seja, ele tem misericórdia de quem ele quiser e ele tem compaixão de quem ele quiser, porque Deus é Deus e ele tem a sua própria vontade, né? Então, assim, a vontade de Deus é a vontade de Deus. É claro que a gente pede para Deus, a gente clama ao Senhor e ele nos atende por causa do nosso clamor, ele ouve a nossa oração, né? Não vai deixar de orar porque Deus é Deus e ele já determinou todas as coisas, não. Ele quer sim que a gente clame a ele, que a gente louve a ele, que a gente busque a ele, que a gente pergunte, que a gente clame por misericórdia e por compaixão. E esse Deus, ele está pronto para ouvir a nossa angústia, né? E sobre a salvação, né? A gente entende que a salvação de Jesus, ela é recebida não por força, mas pela admissão de fraqueza e necessidade. Sabe, pessoal, você não vai receber a salvação porque você trabalha bem, porque você prega bem, porque você faz coisas na igreja, porque você dá dízimo na igreja. Você não vai ser salvo por isso, mas você vai ser salvo quando você reconhece a sua fraqueza, a sua necessidade em Deus e como esse Deus é maravilhoso e derrama a graça dele sobre as nossas vidas, né? Então não é por força ou por merecimento, mas é sim pela graça de Deus, né? Então a salvação de Jesus foi alcançada não por forças, mas mediante a entrega ao serviço, ao sacrifício e à morte de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Como que pode um cristão ser... não, vamos ler esse versículo aqui, né? 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, muitas vezes nós cristãos somos chamados de loucos, né? Porque as coisas loucas desse mundo, elas vão envergonhar as fortes e as sábias, né? E Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, é por isso que ele escolheu eu, a mim, escolheu você, né? Nós não somos ninguém, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Fica uma pergunta aqui para nós, né? Será que o cristão pode ser bem-sucedido? Será que o cristão pode ser rico, né? E a gente vê vários exemplos na Bíblia de gente rica, né? Abraão era rico, José era rico, Jó era rico, Davi era o rei, Salomão era milionário, né? Daniel tinha as maiores posições do governo, né? De onde ele vivia. Então a gente vê assim que pode sim um cristão ser bem-sucedido, né? O problema não está no nosso sucesso, mas o problema está no nosso coração em olhar para o sucesso como um Deus nas nossas vidas. Você pode ser bem-sucedido, mas você não pode transformar o seu sucesso em um Deus na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6:21, né, que onde está o nosso tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Por isso que eu penso que se o nosso sucesso estiver
em Cristo Jesus. Nós vamos ter o nosso tesouro em Cristo Jesus. Se o nosso tesouro está no dinheiro, o nosso coração está no dinheiro. Se o nosso tesouro está nas nossas realizações, nosso coração também está nas nossas realizações. Mas se o nosso tesouro está em Deus, também o meu coração vai estar em Deus. Que a gente tenha esse cuidado, né? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam e bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu invisto, tudo que eu vivo para a glória de Deus. E assim eu consigo equilibrar o meu sucesso e as minhas realizações, não apoiando a minha vida nas realizações e no sucesso para ele ser o meu Deus, mas não, para que Deus continue sendo o meu Deus e eu viva conforme a vontade dele, né? Como é que tem mais? Acabou, né? Então, assim, tem mais algumas coisas para falar. Na verdade, o estudo acaba aqui, na verdade, né? Para que a gente pode ser bem sucedido, mas a gente pode também não transformar o nosso sucesso em um Deus nas nossas vidas, né? Depois da aula veio uma pergunta, né? Será que é possível ser empresário e rico no Brasil, né? O Brasil que é tão corrupto, que é tão cheio de falcatruas, né? Tão cheio de caixa 2, tão cheio de sonegação de impostos, né? Será que é possível você viver uma vida santa aqui no mundo, ser rico aqui no Brasil, sem se corromper com essa questão de viver deuses falsos na nossa vida, né? E foi uma discussão muito boa na classe, né? Porque a maioria disse que sim, né? Que é possível, principalmente alguns empresários, algumas pessoas da igreja falaram sim, é possível, mas o sacrifício é grande, né? E muitas vezes você vai ver pessoas do seu lado vendendo mais que você por conta da sonegação, por conta de ganhando mais, sonegando coisas, entrando no sistema de corrupção. Realmente, a gente vive num sistema muito corrupto, né? Se a gente não tomar cuidado, ele toma conta das nossas vidas, né? O que eu respondo em relação a isso é assim, que Deus, ele está olhando para o nosso coração, né? E mesmo a gente não resolvendo todos os pecados, todas as dificuldades que a gente tem nesse mundo, Deus ainda olha para o coração, né? Muita gente tem medo será que se eu morrer eu vou para o céu, né? E eu penso o seguinte, né? Que a salvação é estar num processo de santificação, que eu estou lutando para eu não pecar, eu estou lutando para viver uma vida santa, né? E eu acho que essa luta é mais importante até do que os resultados. Muitas vezes nós vivemos baseados naquele ditado de que os fins justificam os meios, mas para nós cristãos o processo ele é tão importante quanto o resultado, né? Que a gente possa entender e viver essa realidade nas nossas vidas, que a sedução do sucesso não nos seduza a ter deuses falsos baseados no sucesso nas nossas realizações, que nós possamos encontrar nossa identidade não naquilo que nós fazemos e naquilo que temos, mas naquilo que somos em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é mais que vencedora, você é alguém importante para Deus, Deus tem um plano na sua vida aqui na terra, então apoie-se nessas verdades e não naquelas verdades das suas realizações e dos sucessos na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, por esse capítulo 4 do livro, e obrigado, Deus, por essa reflexão tão legal que a gente está tendo, de deuses falsos que têm controlado as nossas vidas muitas vezes, mas Deus, que a nossa fé e a nossa vida não se baseie em realizações, em sucessos aqui na terra, mas que a nossa vida se baseie em Ti e nas verdades que o Senhor fala sobre nós, Pai. Nós queremos confiar em Ti
e deixar a nossa vida nas tuas mãos e que o nosso coração, que o nosso tesouro esteja em ti, para que o nosso coração também esteja em ti. Sonda nosso coração, Pai, vê se há algum Deus falso nas nossas vidas e nos ajuda a enxergar esses deuses falsos e eliminá-los da nossa vida e ter somente um Deus, um verdadeiro Deus que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e que deu a sua vida por nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.